Queridos amigos, aqui é o escritor Dias Campos, de São Paulo, Brasil. Eu quis fazer essa live porque eu estou eufórico. Eu estou eufórico porque, precisamente, em 16 de março deste ano de 2026, o rei da comédia, o meu ídolo Jerry Lewis, completaria 100 anos de idade. E eu não posso deixar de homenageá-lo cada vez mais. Queria fazer isso todos os dias, mas não dá. Então resolvi fazer hoje. E uma das maneiras que eu encontrei, porque sou escritor, de homenageá-lo, foi através de um romance que eu escrevi. Aqui o título está em inglês, Promise and Fantasy, A Promessa e a Fantasia, que está na amazon.com.br. Esse livro demorou 4 anos e meio para ser feito. Ele representa aquilo que eu sinto pelo Jerry Lewis. E eu só poderia homenageá-lo através da minha arte, daquilo que eu sei fazer, que é escrever romances, contos e crônicas, no caso, romance. Esse tributo ao rei da comédia começou a ganhar frutos, não apenas entre os maravilhosos leitores, mas também prêmios. Então, em 2022, o meu romance ganhou o meu primeiro prêmio internacional. Foi na primeira feira virtual internacional do livro, Valor do Autor 2022, em que A Promessa e a Fantasia ganhou o grande valor literário universal de seu povo e do mundo. Primeiro prêmio internacional. Daí, passaram alguns poucos anos. E em 2024, este meu romance ganhou o primeiro prêmio nacional. O primeiro prêmio Libre de Literatura, que nos permitiu também este maravilhoso troféu. Então, meus amigos, esta minha homenagem tem substância porque foi feita com amor. Eu gostaria então de ler a sinopse para cada vez mais despertar essa vontade de quererem homenagear cada vez mais Jerry Lewis. 5 adolescentes brasileiros decidiram que suas férias seriam inesquecíveis. Assim, depois que curtissem alguns dias no Ceará, no Nordeste do Brasil, partiriam para a praia, a capital de Cabo Verde. E foi interessante porque Cabo Verde ganhando, cada vez que saía uma notícia sobre Cabo Verde ganhando na Copa, eu colocava também nos comentários que o meu romance passa lá também. Lá, além de saborearem todas as delícias que o arquipélago lhes reservava, e eu fiz uma pesquisa maravilhosa sobre todas as comidas deliciosas daquele arquipélago, Cristiane, a mais descolada do grupo, tentaria realizar o seu maior sonho, conhecer Cesária Évora, a diva dos pés descalços. E quem conhece um pouco de Cabo Verde, necessariamente sabe quem é Cesária Évora, a rainha da morna. Em seguida, tomariam um esplendoroso cruzeiro e rumariam para a África do Sul, terminando a viagem por entre os safaris ecológicos e a realeza hoteleira. Ao chegarem a Cabo Verde, o destino lhes conduzirá a Antônio, um garoto de 9 anos, atilado, considerado o melhor guia-mirim e afilhado de Cesária Évora. Então, realmente, e todos os nomes foram pesquisados, são cabo-verdianos legítimos. Afilhado de Cesária Évora, precisava fazer a ligação entre Cesária e o personagem principal, Antônio, um dos personagens principais. Antônio, em sua pureza infantil, tem uma namoradinha, Maria Cristina, em cujo corpo foi diagnosticada a leucemia mieloide crônica, câncer que a consome rapidamente. Essa é a parte triste, mas calma. Maria Cristina tem um avô, o velho Ibraltino, que foi o responsável por transmitir a ela e a Antônio o amor por Jerry Lewis, porque na sua adolescência o Ibraltino vai para o Canadá e lá ele passa a conhecer os filmes de Jerry Lewis e fica apaixonado por eles. Volta e passa esse amor a Antônio e a sua neta. Conduído pela doença da neta, mas apenas no intuito de animá-la,
seu Ibra lhes relembra uma promessa que fizera. O trio homenageará o seu ídolo por meio de uma silhueta, em que ele seria retratado chegando ao céu. Eu fiz uma pesquisa bem extensa e no século XIX era moda fazer silhuetas de pessoas importantes fazendo uma cena importante. Então eu peguei essa ideia e coloquei no meu romance. O Jerry Lewis seria recebido por uma infinidade de comediantes no céu depois que falecesse. E ele falece quando eu estava fazendo o romance, no meio do romance, em 20 de agosto de 2017. Depois a levarão para os Estados Unidos e a entregarão pessoalmente ao comediante, a silhueta. Como Maria Cristina não quer ver o avô sofrendo, pede para Antônio assumir a promessa às escondidas. O garoto se compromete com uma certeza toda sua, mas só depois se pergunta como e quando poderia cumpri-la. Ele quis assumir a promessa, mas depois caiu a ficha. O que eu vou fazer? Caindo em si, desespera-se. Só lhe resta então pedir fervorosamente em oração para que Deus lhe conceda ajuda. E a fantasia se apresenta. A dupla Stan Laurel e Oliver Hardy, que para nós é conhecida como o Gordo e o Magro, vem do céu em seu auxílio. Eu precisava uma ponte entre a fantasia e a realidade. E como eu amo Stan Laurel e Oliver Hardy tanto quanto amo Jerry Lewis, resolvi trazê-los como personagens principais também. É claro que esses pseudo-heróis só poderiam implicar atrapalhadas. No entanto, ambos percebem que os brasileiros e Antônio podem se ajudar. Antônio conseguindo um encontro com Cesária Évora, porque era afilhado dela. Aqueles, os brasileiros, fazendo a silhueta e levando o guri consigo para entregá-la a Jerry Lewis, pois pensavam que o passeio terminaria na terra do tio Sam. Durante a viagem, as belezas de Cabo Verde serão esmiuçadas, incluindo o fantástico trabalho de proteção às tartarugas marinhas. Eu fiz uma super pesquisa. Lá tem esse trabalho de proteção às tartarugas marinhas, tanto quanto tem aqui no Brasil. Chama SOS Turtle. O romantismo se fará ouvir aos adolescentes. As patetices dos humoristas do outro mundo permearão várias situações. Outros artistas do passado, a exemplo de Gene Kelly e Pat Morita, o eterno Sr. Miyagi, virão ajudar Antônio. Por quê? Porque eu percebi que eu podia homenagear quem eu quisesse. Então os atores que eu mais amo, coloquei também como personagens secundários deste romance. E o cruzeiro não será as mil maravilhas que todos idealizaram, pois os piratas de hoje não comungarão com o ideal de paz dos passageiros. Na época em que foi feita, e eu fiz esse romance em 2015, tinha uma moda dos piratas, começaram a atacar todo mundo. E essa moda infeliz continua existindo na atualidade. Então eu resolvi trazer os piratas para aumentar o interesse do romance. No epílogo, há participações especiais de Oprah Winfrey e Tom Hanks. Por quê? Porque eu os idolatro também. Então eu resolvi trazê-los para fazerem uma ponta no romance. E eu não vejo a hora que eles saibam disso e gostem. Os adolescentes encontraram suas caras metades? Maria Cristina ficará curada? Antônio conseguirá cumprir a sua promessa? Só se pode afiançar que A Promessa e a Fantasia é um romance que faz rir e chorar de emoção. E é verdade, colegas, porque a cada capítulo você chora mais de rir. E no final, você ri demais. E no final, você chora de emoção. Então, convido a todos para homenagearem o nosso Jerry Lewis. Aqui eu insisto, a capa está em inglês, mas tem a versão em português, porque ele merece muito e que seja muito homenageado neste seu ano. Um grande abraço.